Eu enterrei o corpo do meu pai no dia em que ela se formou. Não metaforicamente, literalmente. Enquanto o sino da sede de Lisboa repicava para celebrar os novos médicos, eu cavava a terra úmida de Sintra, o cheiro de eucalipto misturando-se ao fedor de decomposição precoce. E o pior? Ela sabia. Sabia e ainda assim sorriu para as câmaras, o diploma na mão como uma lâmina que ela cravara nas minhas costas. Aquelas 9.000 euros que eu juntei, gota a gota de suor nas obras de construção no Porto, não foram só dinheiro. Eram o sangue do nosso pai, o último fiapo de família que nos unia. Ela cuspiu na minha cara no dia da formatura: tu não pertences aqui, irmão. Isto é para quem merece. Merece. Eu paguei por cada exame, cada noite em claro dela na biblioteca da Faculdade de Medicina. E agora, com o pai morto por causa dela, ou melhor, por causa do que ela nos fez, eu juro que ela vai pagar com algo pior que dinheiro. Com a alma. O sol de verão em Lisboa é impiedoso, especialmente quando bate nas janelas empoeiradas do meu apartamento no Bairro Alto. Eu acordava todos os dias com o barulho dos elétricos subindo a colina, o clangor metálico e quando como um lembrete de que a vida seguia, mesmo quando a minha parecia parada no tempo. Tinha 28 anos, trabalhava como pedreiro nas obras do novo metrô no Chiado, e cada martelada nas vigas de aço era um grito surdo contra o destino que me pregara. O meu pai, o velho Manuel, era o único laço que me prendia à normalidade. Ele, com as mãos calejadas de décadas na marinha mercante, contava histórias do Tejo enquanto fumava o seu cachimbo, os olhos perdidos no horizonte invisível da sala de estar em Alfama. A minha irmã, a Inês, era o oposto. Aos 24, ela era a estrela da família, ou pelo menos era o que dizíamos para nos convencermos. Desde pequena, ela tinha aquele brilho, aquela fome de ser mais que os filhos de pescadores e operários que éramos. Vou ser médica, declarava ela aos 10 anos, os olhos castanhos faiscando como as luzes do 28 na noite de Natal. O pai ria, batendo nas costas dela, mas eu via o peso nos ombros dele. Nós éramos pobres, mas honestos. A mãe morrera no parto dela, deixando um buraco que o pai tentava preencher com turnos extras no Porto. Eu nunca invejei a Inês. Pelo contrário. Quando ela entrou na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, com 18 anos recém-completados, eu era o primeiro a celebrar. És a nossa glória, mana, dizia eu, abraçando-a no átrio da reitoria, o cheiro de azulejos antigos misturando-se ao perfume barato dela. Mas a glória custava caro. As propinas, os livros, as noites em que ela precisava de um quarto só para si na pensão perto do Rossio, tudo isso caía sobre o pai. Ele mal comia para pagar, e eu comecei a guardar cada tostão do meu salário. 9.000 euros, ao longo de 6 anos. Eu contava as notas debaixo da cama, no colchão poído, sonhando com o dia em que ela diria obrigada, de verdade. O pai piorava. O coração dele, marcado por anos de sal e ondas, começava a falhar. Ele tossia à noite, o som rouco infiltrando-se pelas paredes finas da casa em Alfama. És o meu rapaz forte, murmurava ele para mim, enquanto eu lhe servia o chá de camomila. A Inês visitava menos. Estou a estudar, pai. A formatura é já para o ano. Estudar. Sim, claro. Eu via as fotos dela no Instagram, festas no Bairro Alto, copos de gin tónico com os colegas de turma, vestidos que custavam mais que o meu salário mensal. Ela mudara. O sotaque de Alfama dera lugar a um tom polido, como se ela tentasse apagar as raízes para caber no mundo dos doutores. Uma noite de outono, o pai chamou-me à cama. A chuva batia nas telhas de terracota, o Tejo rugindo lá embaixo como um animal ferido. Diogo, disse ele, a voz fraca como fio de navalha, cuida da Inês. Ela é o futuro. Tu és o alicerce. Eu assenti, engolindo o nó na garganta. No dia seguinte, transferi mais 1.000 euros para a conta dela. Para os exames finais, menti para mim mesmo. Ela nem ligou para agradecer. Os meses voaram como gaivotas sobre o rio. A Inês isolava-se mais. As chamadas do pai ficavam sem resposta, ela alegava provas. Eu cobria as faltas, levando o pai ao hospital de Santa Maria, onde os médicos, colegas dela, ironicamente, o enchiam de comprimidos que ele mal engolia. Ela vem no fim de semana, prometia eu, enquanto ele olhava para o teto, os olhos vidrados nas sombras dançantes. Então veio o Natal.
O último. Alfama cheirava a castanhas assadas e manjerico, as ruas enfeitadas com guirlandas que tremiam no vento atlântico. O pai quis uma ceia simples, bacalhau à brás, vinho da bairrada, e nós os três. Eu cozinhei, as mãos tremendo no lume, o aroma de alho e cebola preenchendo o ar úmido. A Inês chegou atrasada, o cabelo loiro tingido brilhando sob as luzes da rua, um casaco de pele falso sobre os ombros. Desculpem, tive um jantar com o grupo de estudo, disse ela, beijando o ar perto das bochechas do pai. O pai sorriu, fraco, mas os olhos dele traíam a dor. Conta-nos, filha. Como vai a medicina? Ela sentou-se, cruzando as pernas como uma senhora da Alta de Lisboa. É exaustivo, pai. Mas eu sou a melhor da turma. O professor de cirurgia disse que eu tenho mãos de anjo. Rimos, forçados, mas eu via o vazio nos olhos dela. Não era orgulho, era posse. Ela falava de estágios no Hospital de São João, de viagens a conferências em Madrid, de um namorado que era filho de um deputado. Nada sobre nós. Naquela noite, depois de o pai adormecer no sofá, com a televisão murmurando fados de Amália, eu confrontei-a na cozinha. Mana, o pai precisa de ti. Não só de dinheiro. Ela revirou os olhos, lavando o copo de vinho com água fria. Diogo, tu não entendes. Isto é o meu sonho. O pai quer que eu seja bem-sucedida. E tu? Ainda a martelar betão. Cresce. As palavras acertaram como um soco no estômago. Eu, que sacrificara noites de sono para lhe pagar os livros de anatomia, era o imaturo. Saí para a rua, o ar gelado cortando a cara. Alfama pulsava com risos de bares, casais abraçados sob os arcos de pedra. Sentei-me num banco perto do mirador da Senhora do Monte, olhando as luzes da cidade como estrelas caídas. 9.000 euros. Cada cêntimo meu, cada gota de suor. E ela? Ela via-me como um estorvo, um pedreiro sujo que não cabia no seu mundo esterilizado. O ano novo trouxe neve rara em Lisboa, um manto branco que tornava o Tejo um espelho quebrado. O pai piorou de vez na véspera da formatura dela. Eu o levei ao hospital às pressas, o carro derrapando nas ruas molhadas do intendente. Diz à Inês que eu a amo, sussurrou ele na maca, o monitor apitando como um relógio do fim. Liguei para ela, 10 vezes, 20. Nada. A enfermeira, uma mulher de trás-os-montes com olhos bondosos, abanou a cabeça. Ele não aguenta mais, filho. Ele morreu às 3 da manhã, sozinho, com o nome dela nos lábios. Eu segurei a mão dele até o fim, as veias azuis frias como mármore de Sintra. A Inês soube às 9, por mensagem minha. Respondeu, estou no ensaio da formatura. Depois falo. Depois. Como se a morte pudesse esperar. Eu enterrei 2 dias depois, num cemitério em Benfica, sob ciprestes que sussurravam lamentos. A Inês não veio. Não posso faltar às provas finais, escreveu. Eu fiquei ali, a terra vermelha nas unhas, o padre murmurando orações em latim que soavam vazias. Naquele momento, algo quebrou em mim. Não era tristeza, era fúria. Uma fúria fria, calculada, como o aço que eu moldava nas obras. Ela roubara o pai de mim. Agora, eu roubaria dela o que ela mais amava, a glória. A formatura era no dia seguinte. Eu fui. Vestido com o fato preto do enterro do pai, o colarinho ainda cheirando a incenso. O átrio da reitoria de Lisboa fervilhava de famílias orgulhosas, mais com lenços de renda, pais com gravatas apertadas. A Inês subiu ao palco, o cabelo preso num coque perfeito, o vestido azul marinho realçando a pele oliva. O reitor chamou o nome dela, Inês Costa, com distinção. Aplausos. Ela sorriu, o diploma na mão, e varreu o público com os olhos. Encontrou-me na última fila, ao lado da porta. O sorriso dela congelou por um segundo, depois voltou, mais afiado. Depois da cerimónia, no jardim da universidade, com o sol filtrando pelas folhas de laranjeira, ela aproximou-se. O namorado dela, o tal filho de deputado, alto e de queixo quadrado, esperava à distância, fumando um cigarro. Diogo, o que fazes aqui? O pai. Sinto muito, mas isto é o meu dia. Eu forcei um sorriso, o coração martelando como o meu malho no betão.
Vim celebrar, mana. Paguei por isto, afinal. Ela riu, um som cristalino e cruel. Pagar? Tu pagaste como um empregado. Mas não pertences aqui. Isto é para quem estudou, quem mereceu. Vai para casa, irmão. Deixa-me brilhar. Brilhar. As palavras ecoaram na minha cabeça enquanto eu saía, o cascalho rangendo sobre os sapatos. Naquela noite, no meu apartamento, com o vinho do Douro a queimar a garganta, planeei. Não seria violência bruta, isso era para os fracos. Seria psicológico, uma erosão lenta, como a maresia corroendo as falésias da costa da Caparica. Eu conhecia os segredos dela, os que ela pensara enterrados. O namorado. Eu sabia das mensagens dele com a colega de turma. Os estudos. Eu vira os recibos de festas em Cascais. E o pai? Ela acelerara a morte dele com a indiferença, mas eu faria dela a culpada aos olhos do mundo. Comecei devagar. Liguei para o namorado dela, o Tomás, fingindo ser um amigo do pai. Ouvi dizer que a Inês anda distraída. Cuidado, ela tem um passado. Ele riu, mas plantei a semente. Depois, anónimos no grupo de WhatsApp da turma, a Inês copiou o trabalho de cirurgia. Verifiquei as notas. Rumores espalham-se como fogo em palha seca. Ela ligou-me furiosa na semana seguinte. O que estás a fazer? Para com isto? Eu ri, baixo. Brilhar, mana. Tu não querias que eu brilhasse. Mas isso era só o começo. O verdadeiro golpe viria quando ela descobrisse o que eu fizera com o corpo do pai. Não o enterro, o que veio depois. As semanas após a formatura foram um vórtice de rotina quebrada. Eu voltava às obras no Porto, o comboio alfa pendular balançando como um berço de pesadelos, levando-me para longe de Lisboa mas não da raiva. O ar salgado do Douro misturava-se ao cheiro de cimento fresco, e eu martelava com mais força, imaginando o rosto dela em cada golpe. 9.000 euros. Cada euro era uma ferida aberta, e ela a salvara com indiferença. A Inês mudara o número, bloqueando-me nas redes. Mas eu tinha os meus meios. Um primo em Alfama, o Zé, que trabalhava na Câmara Municipal, dava-me atualizações. Ela está no estágio no Hospital Curri Cabral, mana. Parece estressada. Estressada? Bom. Eu enviava postais anónimos para a pensão dela, fotografias antigas do pai, com legendas como "Ele esperou por ti até o fim". Ela respondia com denúncias à polícia, assédio familiar, dizia o relatório que o Zé me mostrou. Mas nada pegava. Eu era o irmão dedicado, o pedreiro humilde. O Tomás, o namorado, foi o primeiro a cair. Eu marquei um café com ele no Time Out Market, fingindo reconciliação. Pela Inês, disse eu, estendendo a mão calejada. Ele apertou, hesitante, os olhos azuis frios como o Atlântico em inverno. Sentámo-nos à mesa de madeira, o burburinho de turistas ao fundo, provando queijos da Serra da Estrela. Ela mudou, não mudou, comecei, casual. Ele assentiu, bebendo o expresso. É a pressão. A medicina é dura. Eu ri, amargo. Dura. Eu paguei por isso. E o pai morreu por causa dela. Ele ergueu a sobrancelha. Morreu. Ela disse que foi um ataque cardíaco natural. Natural. Como se a indiferença fosse um vento passageiro. Mostrei-lhe as mensagens dela, as que eu roubara do telemóvel antigo do pai. Não posso vir, pai. Estou ocupada. Enviadas na véspera da morte. Tomás leu, o rosto endurecendo. Ela mentiu-me sobre isso. Não precisei dizer mais. Uma semana depois, o Zé ligou. Eles discutiram feio no Rossio. Ele acabou com ela. Eu sorri para o espelho rachado do meu quarto no Porto, o vapor do chuveiro embaçando o vidro. Um ponto para mim. Mas a Inês era resiliente, como as oliveiras de Alentejo que se dobram mas não quebram. Ela postou no LinkedIn, novo capítulo, residente em cardiologia no Hospital de Santa Maria. Cardiologia. O departamento onde o pai morrera. Ironia que me fez rir alto. Eu regressei a Lisboa para o enterro simbólico que planeava. Não era loucura, era justiça. O pai deixara uma carta,
que eu encontrara no fundo da gaveta dele. Diogo, se algo me acontecer, diz à Inês que eu perdoei. Mas não esqueças o que ela nos deve. Perdoar. Eu não perdoava. Naquela noite chuvosa de maio, com o céu sobre o castelo de São Jorge rasgando-se em raios, eu desenterrei-o. O cemitério de Benfica era um labirinto de túmulos antigos, o sol macio da primavera facilitando o trabalho. Levei uma pá do estaleiro, luvas de couro, e um frasco de formaldeído roubado de um fornecedor. O cheiro acertou-me como um murro quando abri o caixão. Carne inchada, pele cinzenta, o pai, outrora forte como um carvalho, agora frágil. Lágrimas quentes escorreram pela minha cara enquanto eu instava o fluido, preservando-o como um troféu. Por ela, pai, sussurrei, cobrindo-o de novo. Guardei uma mecha de cabelo dele num relicário de prata, o que a mãe usara. No dia seguinte, enviei uma foto do caixão aberto para o e-mail dela, anónimo, claro. Ele esperava por ti. O pânico dela foi delicioso. O Zé contou-me, ela apareceu na esquadra de Alfama, os olhos vermelhos, acusando-me. O meu irmão é doido. Ele desenterrou o pai. Os polícias riram, pensando ser histeria pós-ruptura. Senhora doutora, traga provas. Ela não tinha. Mas o medo instalou-se. Eu via nas sombras dos seus posts, fotos forçadas de sorrisos no hospital, legendas sobre resiliência. Agora, o próximo passo. Eu inscrevi-me num curso de curta duração em Lisboa, algo banal, como gestão de projetos na construção. Mas o objetivo era infiltrar-me no círculo dela. Conheci a Ana, uma enfermeira do Santa Maria, num bar em Cais do Sodré. Ela era baixa, de cabelo curto e riso fácil, com sardas que dançavam quando sorria. Trabalhas onde? Perguntou ela, o copo de vinho verde na mão. Obras no Chiado, respondi, encostando-me ao balcão de azulejos. Falámos da cidade, de fados e de sardinha assada. Uma semana depois, estávamos na cama do meu apartamento, o Tejo visível pela janela entreaberta. A Ana era o meu cavalo de Troia. Ela trabalhava no mesmo piso que a Inês, via-a todos os dias nas rondas. A tua irmã? Ela é fria, confidenciou-me uma noite, traçando círculos no meu peito com o dedo. Ignora os doentes como se fossem números. Eu incentivei, conta-me mais. Ela merece ser exposta. A Ana hesitou, mas o vinho e a intimidade soltaram a língua. Histórias de cirurgias apressadas, de doentes negligenciados porque a doutora Costa quer ir para a festa. Eu gravava tudo, subtil, no telemóvel escondido. Uma manhã, enviei um e-mail anónimo para o diretor do hospital, preocupações éticas sobre a doutora Inês Costa. Ver anexos. Vozes gravadas, testemunhos da Ana. Não o suficiente para demitir, mas para uma investigação interna. A Inês ligou-me do número novo, a voz trêmula pela primeira vez. Diogo, para. Eu sei que és tu. O pai não ia querer isto. Eu ri, o som e quando no estaleiro vazio. O pai. Tu mataste-o com o teu ego. Agora, sento que é ser invisível. Ela chorou. Chorou mesmo. Eu errei, irmão. Volta tudo como era. Como era? Nunca. Eu desliguei, o coração endurecido como o granito das pedreiras de pedras salgadas. Mas a dúvida rastejava. E se eu fosse o monstro? Não. Ela começara isto, com o seu não pertences. Eu só acabava. O verão chegou com calor abrasador, o asfalto do porto derretendo sob as botas. A investigação no hospital arrastou-se, mas o burburinho espalhara-se. Colegas evitavam-na nas pausas para café, sussurros como facas nas costas. Ela postou uma foto no Instagram, ela sozinha no mirador de Santa Catarina, o sol poente tingindo o céu de laranja, legenda, aprendendo a voar sozinha. Voar. Ela caía. Eu avancei. Comprei um bilhete para o concerto de fado no Sr. Vinho, sabendo que ela ia, a Ana confirmara. Sentei-me na penumbra, o fumo de cigarros velhos pairando como fantasmas. Amália Rodrigues ecoava nas paredes, estrangeira em terra própria. A Inês entrou, sozinha, o vestido negro colando à pele suada. Os olhos dela encontraram os meus na mesa ao lado. Ela congelou, o copo de aguardente tremendo na mão.
Diogo, sussurrou, sentando-se sem convite. Basta. Eu peço perdão. Os olhos dela, outrora frios, agora suplicantes como os do pai na maca. Eu inclinei-me, o cheiro de jasmim dela invadindo o espaço. Perdão? Paga o que deves. Ela engoliu em seco. Quanto? Os 9.000. Eu devolvo. Dinheiro. Não. A tua alma, Inês. Confessa ao mundo o que fizeste ao pai. Ela riu, nervosa. Confessar. Ele morreu de coração fraco. Eu mostrei o relicário, a mecha de cabelo brilhando à luz fraca. Eu preservei-o. Para que tu vejas todos os dias o que perdeste. O horror no rosto dela foi puro. Ela fugiu, tropeçando na saída, o fado lamentando atrás. Naquela noite, sonhei com o pai. Ele sorria, mas os olhos acusavam. Acordei suado, o porto adormecido lá fora. Tinha ido longe demais. Não. Ela merecia mais. O outono trouxe chuvas torrenciais a Lisboa, transformando as ruas de Alfama em riachos de memórias. Eu regressara à cidade, alugando um quarto modesto no Moraria, perto do castelo, onde o eco dos moros ainda sussurrava nas pedras. O trabalho no Chiado prosseguia, mas a minha mente estava noutra parte, num labirinto de vingança que eu tecera com fios de ódio e saudade. A Inês evitava o contacto, mas eu sentia o pavor dela como uma brisa fria do Tejo. A investigação no hospital culminou numa audiência interna. A Ana, a minha confidente improvável, testemunhou contra ela. A doutora Costa prioriza a sua vida social sobre os doentes. Não era mentira, era verdade nua, exposta como as entranhas num bisturi. O diretor, um homem de bigode grisalho e sotaque alentejano, suspendeu-a por um mês. Para reflexão, disse no relatório que vazou para a imprensa local. O Correio da Manhã publicou: jovem médica de elite sob escrutínio ético. A foto dela, tirada na formatura, sorria inocente da primeira página. Ela apareceu à minha porta numa noite de temporal, o cabelo encharcado colando ao rosto, o casaco de lã pingando no chão de azulejos. Diogo, por favor. Entra. Eu hesitei na soleira, o trovão ribombando como o coração do pai. Ela entrou, tremendo, e sentou-se na cadeira rangente da cozinha. Eu sei que foste tu. Os e-mails, os rumores. Porquê? Porquê? As palavras subiram como baile. Porque tu nos mataste, Inês. Ao pai, a mim. Com o teu, não pertences. Ela chorou, os soluços misturando-se à chuva contra a janela. Eu era ambiciosa. Medo de falhar. O pai. Eu amava-o, mas a pressão. Pressão. A mesma desculpa que usava para ignorar as chamadas dele. Eu servi-lhe um chá, as mãos firmes apesar do turbilhão dentro. Conta a verdade. Publica. Diz que sacrificaste a família pelo diploma. Ela abanou a cabeça, os olhos inchados. Isso acaba com a minha carreira. Carreira. O troféu que valia mais que o sangue. Deixei-a ficar aquela noite, no sofá poído. De manhã, ela partiu sem palavra, mas deixou um cheque, 9.000 euros. Devolvo o que te devo. Eu rasguei-o à frente dela, os pedaços caindo como confetes de um funeral. Não é dinheiro que quero. É justiça. Ela fugiu para o elevador, o eco dos passos como um adeus. Os dias seguintes foram de calmaria falsa. Eu andava pela Baixa, comprando pão quente na Confeitaria Nacional, observando as pessoas como peças num xadrez. A Inês mudara, o LinkedIn silencioso, as redes sociais vazias. O Tomás voltara, ou pelo menos as fotos sugeriam, um casal em Sintra, posando perante os palácios de contos de fadas. Mas eu sabia melhor. Enviara-lhe mais provas, screenshots de conversas antigas dela com um ex, amor eterno, enquanto datava o Tomás. Ele engolira o anzol de novo. A Ana e eu aprofundámo-nos. Ela mudara-se para o meu quarto no Moraria, o cheiro dela, lavanda e desinfetante, impregnando as paredes. Estás a destruí-la, disse ela uma noite, deitada ao meu lado, a lua filtrando pelas cortinas rasgadas. E se ela quebrar de vez? Eu virei-me, traçando a curva do seu ombro. Ela quebrou-nos primeiro.
A Ana suspirou, mas ficou. Ela era o meu porto seguro, mas também o espelho da minha escuridão. Noites em que acordava a suar, sonhando com o caixão aberto, ela abraçava-me, murmurando: está tudo bem. Mas não estava. Planeei o golpe seguinte, a família estendida. A tia Rosa, em Évora, a guardiã das tradições, receberia uma visita minha. Levei o relicário, contando a história, a indiferença da Inês, a morte solitária do pai. A tia, com as mãos enrugadas como figos secos, chorou no pátio da quinta, o cheiro de sobreiro e azeitona no ar. Ela é uma vergonha para os Costa, decretou, e espalhou a fofoca como sementes no Alentejo seco. Chamadas para primos em Faro, tias em Coimbra, a Inês matou o irmão com o ego dela. O backlash foi imediato. Mensagens no grupo familiar: Inês, explica-te. Ela respondeu com negações furiosas, mas o veneno correra. Um primo bloqueou-a, a tia Rosa deserdou-a do testamento simbólico. Ela ligou-me da estrada, o carro rumando para sul: tu envenenaste todos contra mim. Porquê, Diogo? Somos sangue. Sangue. Sim, e o sangue do pai clama por vingança. Porque tu nos traíste. Agora, sento o isolamento. Ela não voltou a ligar. Em vez disso, ouvi através da Ana, tentativa de suicídio. Pastilhas no banheiro do hospital, lavadas pelo estômago bombeado. Foi um grito de ajuda, disse o relatório médico que a Ana me mostrou, os olhos dela cheios de lágrimas. Diogo, para. Ela é a tua irmã. Irmã. A palavra cortava agora. Eu vaguei pelas ruas de Lisboa à noite, o fado de Marisa quando de um bar em Madragoa, perdi a minha terra, perdi o meu amor. Perdera eu o meu. Mas a fúria voltava, alimentada pelo lembrete do não pertences. Marquei uma reunião com o reitor da universidade, o homem que entregara o diploma a ela. Fingi ser um doador anónimo, interessado em bolsas. Ouvi histórias sobre a doutora Costa, disse, no gabinete forrado de livros empoeirados. Rumores de plágio nos trabalhos finais. Mostrei documentos falsos, mas convincentes, relatórios de software antiplágio que eu fabricara com um amigo hacker no Porto. O reitor franziu o sobrolho, anotando. Investigaremos. Dias depois, a notícia, o diploma dela sob revisão. O Correio da Manhã de novo, escândalo na medicina, formatura questionada. A Inês desaparecera. Tomás ligou-me, a voz embriagada, ela fugiu para os Açores. Diz que tu a destruíste. Açores. Ilhas de névoa e solidão, perfeitas para o exílio. Eu voei para Ponta Delgada, o avião cortando as nuvens atlânticas como uma lâmina. Encontrei-a numa pensão modesta perto do porto, o cheiro de peixe fresco misturando-se ao sal. Ela abriu a porta, magra, os olhos fundos como poços. Vens acabar o serviço. Eu entrei, o quarto simples com vista para o Mar Negro. Vim ver se aprendeste. Ela riu, quebrada. Aprendi que a família é uma ilusão. Tu és pior que eu. Falámos horas, o vento levando fora. Ela confessou, o medo de ser pobre como nós, o namorado que a pressionava para subir, as noites em que ignorava o pai por vergonha das origens. Eu odiava o cheiro de alfama em mim. Eu ouvi, o ódio suavizando por um instante. Mas então, o relicário na minha mão, olha para ele. Sente. Ela tocou, soluçando. Perdão, pai. Deixei-a lá, partida mas viva. No voo de regresso, o sol nascente sobre o Atlântico dourava as ondas. Tinha vencido. Ou perdido. O inverno nos Açores é um manto de névoa que engole tudo, até os arrependimentos. Voltei a Lisboa com o peso da confissão dela nos ombros, mas a vingança não parava, era um rio que eu não podia represar. O relicário queimava no meu peito como um carvão, e eu usava-o como âncora para os passos seguintes. A Inês ficara nas ilhas, um exílio autoimposto, trabalhando como voluntária numa clínica de pescadores, longe do brilho dos bisturis. Para curar, escrevera ela numa carta que chegou pelo correio, o selo dos Açores cheirando a lava e mar. Curar. Como se pastilhas e indiferença se lavassem com sal. Em Lisboa, a vida retomava o curso, mas eu mudara. A Ana notara, estás vazio, Diogo.
Como se tivesses ganho uma guerra e perdido o exército. Ela tinha razão. As noites no Moraria eram longas, preenchidas com o som distante dos elétricos e o vinho tinto que eu bebia sozinho. O trabalho no Chiado avançava, o novo edifício de escritórios erguia-se como um dedo acusador para o céu, mas cada tijolo colocado era uma distração frágil. Eu sonhava com o pai, não mais acusador, mas suplicante: basta, filho. Ela é tua sangue. Mas o sangue clama. O próximo alvo era o Tomás. Ele voltara para a política, estagiando no gabinete do pai em Belém, sonhando com mandatos no Parlamento. Eu investiguei, usando o Zé para aceder a registros públicos. Descobri o vício dele, apostas online, dívidas em casinos do Estoril que ele escondia com cheques falsos da família. Um deputado em potencial com as mãos sujas, murmurei para o espelho, o rosto envelhecido pela fúria crónica. Marquei um encontro no Casino Estoril, o salão de luzes douradas e carpetes vermelhos e quando o glamour decadente de Cascais. Ele apareceu, fato cinzento impecável, o sorriso de político colado aos lábios. Diogo. O irmão da Inês. O que queres? Sentámo-nos à roleta, o croupier girando a bola como um destino caprichoso. Quero que pagues por ela, disse eu, apostando fichas que não me importava perder. Ele riu. Ela é passado. Estamos bem agora. Bem. Mostrei-lhe os extratos bancários que comprara de um contacto no banco, subornos disfarçados de consultorias. Isto vai-te ao ar se eu abrir a boca. O rosto dele empalideceu, mais branco que as ondas de Carcavelos. Onde arranjaste isto? Eu sorri, frio. O diabo ajuda quem se ajuda. Ele suplicou, oferecendo dinheiro, favores. Deixa a Inês em paz. Ela mudou. Mudado. Eu ri. Diz isso ao pai dela. Ele pagou uma transferência de 20 mil euros para uma conta offshore que eu criara. Não pelo dinheiro, pelo controle. Em troca, ele terminou com ela de novo, publicamente, num post no Twitter, rompimento amigável. Desejos de sucesso. Os média pegaram, filho de deputado abandona médica controversa. A Inês leu nas ilhas, o coração sangrando fresco. Ela escreveu-me, para. Eu volto e confesso tudo. Confessar. A palavra pairava como uma promessa quebrada. Em vez de responder, avancei para o golpe final na carreira dela. Contactei um jornalista do Público, o Miguel, um tipo de óculos grossos e sotaque minhoto que eu conhecera num bar em Porto. História exclusiva, a médica que sacrificou a família pelo sucesso. Forneci provas, gravações, e-mails, o testemunho da Ana, que eu convencera com mentiras doces. O artigo saiu numa segunda-feira chuvosa, de Alfama ao escândalo, a queda de Inês Costa. Páginas cheias de detalhes crus, as propinas pagas pelo irmão operário, a morte ignorada do pai, os rumores de negligência. A Ordem dos Médicos abriu inquérito. Ela ligou-me da clínica nos Açores, a voz um fio partido, tu publicaste. O meu nome. Destruído. Eu respirei fundo, o cheiro de fado e chuva na linha. Tu disseste que eu não pertencia. Agora, ninguém pertence a ti. O silêncio dela foi um abismo. Dias depois, a notícia, ela renunciara ao estágio, embarcando num ferry para o continente. Regressou a Lisboa, mas não para mim, para uma clínica de bairro em Amadora, atendendo imigrantes sem perguntas. Humilhação pura. O Tomás fugira para a Espanha, as dívidas expostas num leak que eu orquestrei. A família. Cortada, como ervas daninhas no jardim da tia Rosa. A Ana confrontou-me numa noite de dezembro, as luzes de Natal piscando na rua. Isto não é vingança, é assassinato lento. Discutimos, pratos voando, o amor dela quebrando como vidro. Ela partiu, deixando um bilhete: cura-te, Diogo. Antes que seja tarde. Sozinho, vaguei pelo Tejo, as águas escuras refletindo as luzes do 25 de abril. O relicário pesava. Abriu, a mecha de cabelo cinzenta como cinzas. Acabou, pai? Não. Um último ato. Convidei a Inês para o cemitério de Benfica, sob o sol pálido de janeiro. Ela veio, magra como um fantasma, o casaco velho de lã.
Parámos perante o túmulo, o nome Manuel Costa gravado na pedra como uma sentença. Eu confesso, disse ela, a voz rouca. Eu fui egoísta. Matei-te indiretamente, pai. E a ti, Diogo? Lágrimas geladas escorreram pelo rosto dela. Eu abracei-a, pela primeira vez em anos. O cheiro dela, agora de sabão simples, não perfume caro, era o de casa. Eu também confesso, murmurei. Fui o monstro. Mas no abraço, a minha mão no bolso tocava o frasco de veneno, belladona, extraída de uma planta no jardim da pensão. Um gole no chá que lhe ofereci ali, no banco de pedra. Bebe, mana. Para o frio. Ela bebeu, confiante. Minutos depois, o tremor começou. Diogo. O quê? Os olhos dela, arregalados, suplicando como os do pai. Não pertences mais, Inês. Agora, junta-te a ele. Ela caiu, o corpo convulsionando na terra úmida, o último suspiro um sussurro, irmão. Eu enterrei-a ao lado do pai, sob a lua cheia, a pá afundando no solo como remorso. 9.000 euros. Uma vida. Equilíbrio. A primavera irrompeu em Lisboa como uma confissão tardia, flores de jacarandá tingindo as ruas de púrpura venenosa. Eu voltara ao Porto, o comboio levando-me para longe do túmulo duplo em Benfica, mas o peso seguia-me como uma sombra alongada. O relicário agora continha 2 mechas, pai e irmã, um amuleto de culpa que eu usava sob a camisa, quente contra a pele. As obras no Douro chamavam pontes de aço sobre o rio Vinoso, mas cada solda era um elo na cadeia que eu forjara. A polícia investigava a morte acidental da Inês, envenenamento por planta silvestre, segundo o relatório preliminar. Tragédia familiar, titulara o jornal de notícias, com fotos nossas da infância em Alfama, sorrisos inocentes que agora pareciam mentiras. O Zé, o meu primo, ligava, estás limpo, Diogo. Sem impressões. Mas para, homem. Isto cheira a loucura. Loucura. Talvez. Mas era lógica, olho por olho, como os velhos códigos de honra no Alentejo. A Ana reaparecera, num e-mail tímido, sinto a tua falta. Volta. Ela estava em Coimbra agora, num hospital novo, tentando esquecer. Eu fui, o alfa pendular cortando a beira como uma veia aberta. Encontrei-a no café da universidade, o ar cheirando a pastéis de nata e livros velhos. Eu sei o que fizeste, disse ela, os olhos verdes firmes. A Inês. Não foi acidente. Eu congelei, o café queimando os dedos. Como? Ela mostrou um artigo, testemunhas no cemitério, um vulto na névoa. O pânico subiu, mas ela pegou na minha mão. Eu cubro-te. Por amor. Amor. A palavra era um bálsamo e uma ferida. Passámos a noite num hotel barato perto do Mondego, corpos entrelaçados como raízes, sussurrando segredos no escuro. Por que ela? Perguntou ela, traçando as cicatrizes nas minhas costas de quedas nas obras. Porque ela me fez sentir pequeno. Como se o suor das minhas mãos não valesse o diploma dela. A Ana assentiu, beijando o relicário. E agora? Livre. Livre. Não. Tomás era o último fio solto. Ele regressara da Espanha, lambendo feridas políticas, candidatando-se a vereador em Cascais. Eu viajei para lá, o comboio costeiro serpenteando pelas falésias, o mar azul zombando da minha escuridão. Marquei um acordo num restaurante de marisco em parede, o cheiro de cataplana enchendo o ar salgado. Ele veio, olhos evasivos, o fato amarrotado. O que mais queres, Costa? Já me arruinaste. Arruiado. Ele respirava ainda, enquanto o pai e a Inês apodreciam. Quero que confesses, disse eu, servindo-lhe vinho de colares. Diz ao mundo que usaste a Inês para subir, que a traíste. Ele riu, espumando. E porquê? Ela merecia. Merecia. A palavra ecoou, não pertences, dela. Eu injetei o veneno no copo dele, o mesmo da belladona, diluído para lentidão. Bebe pela memória dela. Ele bebeu, tagarelando defesas. Horas depois, no carro dele rumo ao Estoril, o tremor veio. Diogo. Ajuda.
Estacionei nas falésias, o mar rugindo abaixo. Tu não ajudaste quando ela precisou. Ele caiu, espuma na boca, os olhos vidrados no horizonte. Deixei-o lá, o corpo rolando para as rochas, as ondas levando o segredo. De volta a Coimbra, a Ana esperava. Acabou. Assenti, mentindo. O amor dela era real, mas o meu era podre. Discutimos de novo, ela queria casamento, filhos, uma vida normal em terras de pastéis e fados. Eu via fantasmas em cada sombra. Vai-te, disse eu, numa noite de trovoada sobre o Mondego. Eu sou veneno. Ela chorou, partindo para o sul, deixando-me com o relicário e o vazio. O verão trouxe calor opressivo, e com ele, o julgamento da minha alma. Voltei à Alfama, a casa do pai vazia agora, poeira dançando nos raios de sol. Sentei-me na varanda, olhando o Tejo, as gaivotas gritando acusações. 9.000 euros. 2 corpos. Um amor perdido. O que ganhara? Liguei para o Zé, enterra-me vivo se eu cair. Ele riu, nervoso. Estás doido, primo? Mas a polícia batia à porta. Um detetive de bigode espesso, sotaque lisboeta puro, Sr. Costa, sobre a sua irmã e o Tomás. Mostraram fotos, o copo no restaurante, o vulto nas falésias. Eu neguei, calmo como o rio. Acidentes. Eles pressionaram, horas de interrogatório na esquadra do Rocio, o cheiro de café queimado e suor. Nada pegava. Mas o Zé sussurrou, foge, Diogo. Para o Brasil. Fugi. Não. Enfrentei. Numa noite de agosto, com o fado de Carlos do Carmo e quando na rua, meu amor, porque partiste. Escrevi a confissão. Não para a polícia, mas para o mundo. Um post no blog anónimo, paguei 9.000 pela medicina da minha irmã e ela disse que eu não pertencia. Agora, eles pagaram com tudo. Detalhes crus, o relicário descrito como prova. O viral veio como uma onda. Média, talk shows, debates no Prado. Irmão vingador ou monstro? O público entrevistou-me, o Miguel de óculos brilhando, porquê? Respondi, pela família que ela matou. A prisão veio suave, algemas frias nos pulsos, o carro da PJ rumando para Évora. No tribunal, a tia Rosa testemunhou contra mim, ele era bom rapaz. Ela o corrompeu. Condenado a 25 anos, Monsanto esperava, mas eu sorria. Na cela, o relicário escondido na palmilha, toquei a mecha. Juntos agora. A Ana visitou uma vez, olhos vermelhos. Eu perdoo-te. Perdoar. O luxo que negara a Inês. A prisão de Monsanto é um monstro de betão e ferro, engolindo homens como o Tejo às suas margens. Os primeiros meses foram um inferno de rotinas, acordar ao clangor das grades, o cheiro de desinfetante misturado a desespero. Eu partilhava a cela com o João, um ladrão de bancos de Setúbal, tatuagens serpenteando os braços como rios traidores. O que te trouxe aqui, Costa? Perguntou ele na primeira noite, o colchão rangendo sob o peso. Vingança, respondi, curto. Ele riu, rouco. A pior das drogas. As visitas eram raras. O Zé vinha mensalmente, trazendo pastéis de nata embrulhados em guardanapos, histórias de Alfama como bálsamo. A cidade esqueceu, primo. Tu és lenda agora, o irmão que vingou o sangue. Lenda. Ou monstro. O livro que eu ditara na prisão, 9.000 euros de traição, vendia como pão quente, direitos comprados por uma editora em Lisboa. Dinheiro para o Zé, para caridade em nome do pai. Ironia, o operário tornara-se autor, o algoz é mártir. A Ana escreveu cartas, primeiro cheias de amor, depois de raiva. Como pudeste? Eu via o bem em ti. O bem. Enterrado com a Inês nas falésias da minha mente. Parei de responder, deixando o silêncio corroer como a maresia. Sonhos vinham, o pai no caixão, sorrindo, a Inês no cemitério, sussurrando, obrigada, o Tomás nas ondas, acenando a Deus. Acordava suado, o relicário agora confiscado, mas o fantasma tocável na memória. O julgamento apelativo veio no outono, folhas douradas caindo como confetes de um carnaval macabro.
Advogados de pro bono, atraídos pelo drama, argumentaram insanidade, trauma familiar, senhor juiz. O juiz, um homem de Coimbra com olhos de falcão, negou. Ele planeou. Lógico, cruel. 25 anos firmes. Na saída do tribunal, repórteres gritavam: arrependes-te? Eu parei, o sol batendo no rosto. Arrependo-me de ter amado demais. A rotina da prisão moldou-me. Li livros na biblioteca, Dostoevsky, Camões, as palavras como martelos no crânio. Os Lusíadas ecoavam meu pai, o mar como destino inescapável. Escrevi cartas para a Inês, imaginárias, perdoando-a no papel amassado. Tu não pertencias àquele mundo, mana. Mas ao meu. O João ria das minhas poesias, mas um dia confessou: a minha mulher traiu-me. Quase a matei. Tu foste mais longe. Liberdade veio em sonhos. Recorrente, eu no mirador da Senhora do Monte, Lisboa aos pés, o Tejo um fio de prata. A Inês ao lado, jovem, rindo como na infância. Paguei por ti, dizia eu. Ela abraçava-me, e eu por ti, irmão. Acordava com o peito apertado, o sino da prisão repicando como o da cena formatura. Anos passaram, 5, 10. O Zé envelheceu, visitas escasseando. A Ana casou, um médico de verdade, sem escândalos. Cartão de Natal, feliz, mas lembro. Lembro. O cancro veio devagar, como o declínio do pai. Células rebeldes, o médico da prisão disse, ironia cruel. Tratamento paliativo. Eu ri. Como o pai. Na cama do hospital prisional, com vista para nada, escrevi o epílogo. Ditado para o Zé: a vingança é um ciclo. Eu paguei com a alma, mas libertei-a deles. Morri ao nascer do sol, o Tejo invisível brilhando em memória. O relicário, devolvido pelo Zé, enterrado comigo em Benfica, ao lado deles. E assim, em Alfama, o vento leva os fados, paguei tudo pelo amor, e perdi-me no fim. 9.000 euros. Uma família. Um preço eterno.